muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema e novos especialistas para levar informação a você de casa que nos acompanha fielmente. Então, obrigada mais uma vez pela sua audiência. Bom, vivemos em uma época em que a atenção à saúde está em constante evolução, mas a saúde sexual masculina ainda é um tópico frequentemente rodeado de tabus e estigmas. Muitos homens ainda sentem dificuldade e até mesmo vergonha em procurar ajuda profissional. No Brasil, eles demoram em média 4 anos para buscar assistência após terem sintomas de disfunções sexuais. Os homens enfrentam desafios e preocupações específicas em relação à sua saúde sexual, que podem afetar significativamente sua qualidade de vida. Então, para discutir esse assunto, convidamos o Dr. Tiago Peron de Virgílio, um médico urologista, que é muito bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Dia. Vamos sentar para a gente conversar sobre esse tema e chamar a atenção dos homens e entender um pouquinho sobre a saúde sexual masculina. O que é, doutor? Saúde sexual masculina é o paciente estar se sentindo bem, ter um bem-estar com a questão da ereção, com a questão da ejaculação. Então, nós temos aí toda uma questão psicológica também envolvida, né? Muitas vezes os homens eles não costumam falar no assunto, né? Porque o homem ele não pode ser inferior ao seu concorrente, ao seu amigo, ao seu colega, né? Então eles costumam guardar para si muitos problemas e existem tratamentos. Nós temos diversos tratamentos com alto índice de eficácia, né, e eficiência para tratar todas essas disfunções. Uhum. Quais são os principais fatores que afetam a saúde sexual do homem? Hoje em dia, o campeão aí é o estresse, né? Hoje nós temos homens com problemas ejaculatórios, relacionados à ejaculação precoce, impotência e também alterações hormonais decorrentes do alto índice de estresse. Alta carga de trabalho, estresse conjugal, estresse relacionado ao trabalho, né? Então isso acaba afetando bastante a saúde do homem. Estilo de vida também, né? Principalmente, porque se você acaba tendo uma vida muito tumultuada, né, consequentemente, esse indivíduo ele não pratica atividade física, ele se alimenta de forma inadequada e isso traz diversas consequências. E a idade, como é que ela afeta a vida sexual dos homens? Hoje nós temos trabalhos que mostram uma redução hormonal em cerca de 1% ao ano, né? Então, conforme o homem envelhece, ele tende a ter o hormônio masculino, né, a testosterona, mais baixa. E com relação ao estresse, isso acaba sendo muito mais acentuado. Certo, listamos os tipos de disfunção sexual masculina para você de casa entender. Então vamos lá. A gente tem a disfunção erétil, impotência, disfunção ejaculatória, que é a ejaculação precoce e retardada, disfunção de orgasmo, que é a inibição do orgasmo, disfunção da libido. A disfunção erétil, a impotência, é um caso que vai acontecer esporadicamente, às vezes ali por uma questão psicológica, é momentâneo, ou pode ser de fato um problema que está instalado? A disfunção erétil, assim como as disfunções ejaculatórias, elas pioram quanto mais o indivíduo demorar a tratar. Então, as disfunções eréteis nós podemos ter relacionadas à dificuldade em iniciar a ereção, assim como eu posso ter uma dificuldade em manter a ereção, tá? Então, aquele indivíduo ele pode iniciar uma ereção e perder rapidamente durante a atividade sexual, até mesmo antes de ejacular. Então, essas são as principais alterações relacionadas à ereção, que podem ser decorrente da circulação do pênis, de uma circulação falha, podem ser decorrentes de questões hormonais, né, psicogênicas e também relacionadas à própria inervação do pênis. Mas a gente pode dizer que vai acontecer uma vez na vida com todo homem ou não? Com certeza, eu costumo dizer que da mesma forma que o homem ele pode falhar, a mulher também ela pode falhar, né? A mulher pode não ter ali
uma lubrificação adequada, pode não chegar no orgasmo, isso é bastante frequente, né? O que nós temos que ter, o que a mulher tem que ter com o homem, né, muitas vezes assim, é não deixar o homem desanimar, porque o homem fica muito estressado com isso. Né? O homem, quando ele falha uma vez e falha uma segunda vez, principalmente se for sequencial, já pode ser motivo até de depressão, de iniciar a terapia psicogênica. Uhum. Vou pedir para colocar mais uma vez ali os principais tipos de disfunção, que eu quero questionar sobre mais um tipo. Ali a gente também tem a disfunção de orgasmo. Pode acontecer também, muito se fala sobre as mulheres, né, ocultarem se tiverem o orgasmo ou não. E o homem já querendo ou não é uma coisa mais visível, né, por ter a ejaculação. A gente tem meio que a conclusão do ato sexual. Então, tem homens também que durante a relação não conseguem chegar ao orgasmo, não conseguem alcançar a ejaculação. Correto. O orgasmo, ele é uma sensação de prazer, né? Então, nós temos ali, durante a atividade sexual, uma liberação de alguns hormônios, né? Principalmente a dopamina, né? Que é o hormônio do prazer, né? Então, nós temos uma descarga dopaminérgica que acaba fazendo com que o homem sinta essa sensação agradável. Isso nós chamamos de orgasmo. É diferente de ejaculação. O homem, com o crescimento da próstata, também com o passar do tempo, o ejaculado ele tende a reduzir o seu volume e também pode até desaparecer. Então, o homem, assim como as mulheres, em alguma idade, né, mais avançada, ele pode chegar ao orgasmo e não ter ejaculado. Muito bom. Quais são os principais sintomas, os sintomas mais comuns da disfunção erétil, doutor? Os principais sintomas são a própria falha, né, da ereção, né? Esse é o principal sintoma visível, né, clássico. Né? O homem pode estar apresentando questões relacionadas a estresse, ansiedade, isso é muito frequente, tá? O homem pode ter também problemas relacionados à pressão arterial, porque, como eu comentei anteriormente, para se ter uma ereção, nós temos que ter o enchimento, né, do corpo peniano de sangue. Então, alterações relacionadas à vascularização ou até mesmo alterações relacionadas à inervação do pênis. Então, doenças que alteram a inervação periférica pode também alterar a ereção, assim como a diabetes, né, ou doenças, neuropatias periféricas. A disfunção erétil tem cura ou o tratamento vai ser permanente? Você de casa vai saber depois do intervalo, que é bem breve. É rapidinho, não saia daí que a gente volta já. Já de volta com o nosso programa falando sobre saúde do homem, recebendo o Dr. Tiago Peron de Virgílio, que é urologista, falando sobre os principais problemas relacionados à saúde do homem, tratamentos e tudo mais. No bloco anterior, perguntei se a disfunção erétil ela tem tratamento, cura, ou o tratamento vai ser permanente. E aí, doutor? Então, depende da causa, né? Então, se eu tenho uma causa vasculogênica, né, uma causa vascular, eu preciso compensar isso de alguma forma através de alguma medicação, seja ela comprimido, seja ela algum gel ou até mesmo alguma medicação injetável. E nós temos também o tratamento cirúrgico para a impotência, né? Então, eu costumo dizer que tratamento para impotência não falta. O que falta, na verdade, é a procura do homem do especialista, né? Uhum. Deixar de buscar o farmacêutico e buscar antes o médico especialista. Correto. Porque o consumo de forma indiscriminada dos medicamentos relacionados à impotência sexual, ele pode causar algum problema maior? O principal deles, existem alguns efeitos colaterais relacionados à medicação. Os principais são vermelhidão no rosto, dor de cabeça, congestão nasal, então às vezes o homem pode ficar com o nariz, né, obstruído, e também relacionados à dispepsia, né, que são sintomas semelhantes à gastrite. Esses são os principais sintomas, efeitos colaterais dessas medicações. Essas medicações, elas são medicações vasculogênicas, muito semelhantes a medicações utilizadas para tratamento de pressão alta, um exemplo. Elas vão atuar na circulação de sangue do pênis.
Então, não são medicações que causam dependência física, mas podem causar dependência psicológica. Aquele indivíduo que faz uso frequente da medicação, ele pode ter uma falha da ereção porque ele fica preocupado de não ter feito o uso da medicação. Ah, sim. E a ejaculação precoce, doutor? Quando o homem vai identificar que aquilo pode ser um problema e que ele precisa buscar ajuda médica? Quais são os principais sintomas e quais são as causas mais comuns? Eu costumo dizer que a ejaculação precoce ela é algo bastante subjetivo, né? Deve ser individualizado para cada indivíduo e para cada casal, porque não existe um tempo mínimo para atividade sexual. O tempo mínimo é o adequado para os dois, para o homem e para a mulher, ou para indivíduos do mesmo sexo, independe. Então, o tempo mínimo não existe. Se os dois estão chegando ao orgasmo no mesmo tempo, eu vou interferir com medicação, por quê? Não faz sentido, né? A não ser que ambos queiram prolongar um pouco mais por questões pessoais, etc. Então, o tratamento ele deve ser feito sempre que isso causa um transtorno social ou um transtorno psicológico para aquele indivíduo. A ejaculação precoce é extremamente frequente. 30% dos homens sofrem de ejaculação precoce. Precisa tratar? Sim, casos mais intensos, né? Casos de longa data e também aqueles indivíduos que estão sofrendo com isso. Uhum. E quais são as principais causas? O que leva à ejaculação precoce? A principal é a ansiedade. É a principal. Tanto é que é muito frequente a ejaculação precoce em jovens, né? E também um pouco ali nos idosos, é bastante frequente também. Porque o idoso, ele já não tem mais aquele apetite em manter atividade sexual por muito tempo. Então ele chega ao ápice muito rápido, se ele não ejacular, se ele não entrar no orgasmo naquele momento, ele não entra mais. Então é muito mais uma questão psicológica do que uma questão física? Principalmente. Inclusive o tratamento ele é embasado em medicações para ansiedade, em tratamentos psicocomportamentais. E quais são os sintomas de disfunção de orgasmo? Existe tratamento? Sim, existe tratamento. A disfunção de orgasmo é aquele indivíduo que não consegue chegar no prazer, né, no ápice do prazer. E o principal é aquele que não consegue atingir esse ápice, né? E hoje nós tratamos com medicação, né? É bastante simples e bastante fácil, né? O custo também é bastante acessível. A disfunção da libido? A libido, o que é a libido? É o apetite sexual, né? É aquele indivíduo que tem pouco interesse em buscar a parceira, pouca vontade de ter atividade sexual. A libido está muito relacionada a questões psicogênicas e hormonais. Então, aquele indivíduo que tem um estresse elevado, né, ele vai ter uma libido baixa. Aquele indivíduo que dorme pouco, que trabalha, né, de forma demasiada, ou até mesmo aquele indivíduo que está com a sua questão hormonal também reduzida. Isso também pode diminuir bastante a libido. Eu costumo dizer que não tem como o indivíduo trabalhar das 7 da manhã às 6 da tarde, ir para a faculdade à noite, né, e ter libido todos os dias, né? O indivíduo ele acaba se exaurindo muito, né? Ele se cansa muito. Então, a gente precisa muitas vezes ajustar a rotina do paciente para poder melhorar essa libido. E aí a gente listou então alguns hábitos que podem afetar a saúde sexual masculina. A gente tem aí o sedentarismo, falta de exercícios físicos aumenta o risco de doenças cardíacas e obesidade afetando a vida sexual. Estresse crônico eleva os níveis de cortisol e diminui a produção de testosterona, levando à disfunção erétil e fadiga. Depressão e ansiedade diminuem o interesse sexual, aumentam a ansiedade e afetam o desempenho sexual. Na verdade, são todos problemas que são situações que interferem na vida de qualquer indivíduo como um todo, seja ele mulher ou homem. Esses problemas de hábitos de vida não saudáveis, né? De não praticar atividade física, de não se movimentar, não se exercitar, a ansiedade, nós estamos aí em dias cada vez mais corridos, né? Mais cheios, a velocidade da informação e a depressão, tudo isso afeta a nossa saúde como um todo, né, doutor? Com certeza. É bastante frequente, por exemplo, indivíduos que procuram o meu consultório pensando em tratamento hormonal,
E eu acabo perguntando muito sobre o hábito de vida, né, daquele indivíduo. E às vezes o paciente fica até meio assim, desconcertado, meio sem graça, né? Por que o doutor está querendo saber tanto da minha vida, né? Na verdade, justamente por isso, a gente precisa tentar identificar fatores sociais, né, que estejam prejudicando a saúde daquele indivíduo, a fim de melhorar, né, a libido, melhorar a produção hormonal, melhorar toda a parte sexual desse indivíduo. E o sedentarismo também, né? Eu costumo dizer que o corpo que não precisa de testosterona não vai produzir testosterona. Então, um estímulo grande à produção está relacionado à atividade física. Tem mais hábitos ali para chamar a sua atenção e quem sabe você mudá-los, hein? Olha, alimentação gordurosa e açúcares, vícios, álcool, tabagismo, drogas e videogames. No caso dos vícios, do álcool, tabagismo e drogas, eles podem afetar fisicamente mesmo, né, doutor? Já não é mais uma questão psicológica. Correto. O álcool, né, e as drogas, eles afetam tanto a inervação como a vascularização, né, do pênis, de todo o nosso corpo, né? Então, eu posso ter disfunções eréteis, posso ter disfunções hormonais, posso ter diversas disfunções relacionadas a essas substâncias. Com relação aos vícios, né, videogames, doces, alimentos gordurosos, isso está muito relacionado à liberação de dopamina. Então, se eu tenho liberação de dopamina comendo um doce, né, dificilmente, né, eu vou ter interesse naquele momento de ter uma atividade sexual. Que já está me satisfazendo. Porque eu já estou satisfeito, correto. Certo. Então, o próprio videogame, né, a pornografia, isso acaba liberando dopamina e diminuindo, por consequência, a libido, né, diminuindo o apetite sexual daquele indivíduo. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este assunto depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa falando sobre a saúde do homem, recebendo o Dr. Tiago, que é urologista, Tiago Peron de Virgílio, nos ajudando a entender os principais problemas, o que os homens podem fazer para ter mais qualidade de vida, porque todas essas disfunções, todos os problemas que afetam a vida sexual, consequentemente, também vão afetar ali a vida pessoal, o social, né, doutor? São homens que vão se retrair mais, de repente ficar mais solitários. Isso pode ocasionar também problemas conjugais. Então, é importante a gente falar disso, né? Com certeza. Nós precisamos desmistificar, né, muitos mitos aí que existem na população e procurar saúde, melhorar a qualidade de vida, né? Isso pode ser conquistado de diversas formas. Quais são os riscos associados ao uso da pornografia em excesso, já que você comentou sobre a pornografia no bloco anterior? A pornografia, ela está relacionada a prazer imediato, né? A liberação de altas cargas dopaminérgicas. Então, a busca pela pornografia, ela sempre ocorre quando aquele indivíduo está ocioso. Eu sempre costumo dizer que isso é muito frequente. Ele está ali com tempo vago, então ele acaba buscando pela pornografia. Aquele indivíduo que se ocupa com atividade física, que se ocupa com atividades de lazer, ele não busca pela pornografia porque ele está tendo prazer de outras formas. Então, a pornografia ela acaba sendo prejudicial porque ela faz aquele indivíduo não buscar por uma atividade física, não buscar por um convívio social, não buscar às vezes pela parceira e etc. Então, ela acaba sendo bastante prejudicial para o indivíduo. Agora vamos falar de alguns tabus, doutora. A gente sabe, por exemplo, que na questão do planejamento familiar, a laqueadura costuma ser um pouco mais invasiva para a mulher, né? Existe uma recuperação maior. E aí a gente tem hoje à disposição a vasectomia. O que seria a vasectomia? A vasectomia, hoje, na minha concepção, é o método mais adequado para prevenir uma gravidez dentro de um casal, né? Dentro de uma família. Porque a vasectomia ela é um mecanismo onde eu faço a ligadura, né? Também é feita a secção, né? O corte do canal que leva o espermatozoide do testículo até o canal por onde é ejaculado. Então, o indivíduo que passa por uma vasectomia, ele não vai parar de ejacular, apenas o ejaculado não vai estar com o espermatozoide. Então, é um método extremamente eficaz, ele está
na lista de métodos contraceptivos, entre os primeiros, né? Ele é, na verdade, o mais eficaz. É claro que existe chance de insucesso? Existe, como qualquer outro método, mas ele é um dos mais seguros. E não está relacionado também à questão hormonal. Então, hoje nós sabemos que a pílula anticoncepcional para a mulher, ela é muito ruim a médio e longo prazo. Então, para o casal, não há nada melhor do que fazer um procedimento que seja rápido, seguro e eficaz. É reversível? É reversível na maior parte dos casos. Eu posso dizer que ela é reversível em até 90% dos casos com alto índice de sucesso. Mas nós não podemos fazer a vasectomia pensando em reversão, né? Esse é um princípio básico. Muitas vezes eu recebo pacientes no consultório, pacientes jovens que querem fazer vasectomia para não correr risco de engravidar, mas querem reverter no futuro. Nesse caso, a gente acaba contraindicando o procedimento porque eu não posso pensar dessa forma. Mas por que ela não é tão buscada quanto a laqueadura, doutor? Os homens têm medo, receio de repente de ficar impotentes? O homem é muito preconceituoso, né? Então o homem ele acaba sendo preconceituoso consigo mesmo, né? E ele tem medo e ele não quer manifestar esse medo. Então ele acaba falando que não vai no médico porque ele não tem interesse, né? E quem tem que ir é a mulher, né? Ele acaba muitas vezes impondo isso porque ele tem um medo ali no subconsciente. Mas é um procedimento muito simples. Eu costumo dizer que a vasectomia, existe uma questão burocrática envolvida, que você precisa de uma documentação que deve ser preenchida, mas você pode trabalhar o dia inteiro, passar na clínica no final do dia, fazer a vasectomia, que não precisa de jejum, vai para casa na sequência, passa o final de semana, na semana seguinte já pode retornar às atividades. É claro que algumas vezes a atividade física, alguma atividade um pouco mais intensa, requer um pouco mais de repouso, né? A cicatrização de cada indivíduo, ela é particular, né? Então tem indivíduo que cicatriza mais rápido, tem indivíduo que demora um pouco mais, mas eu falo até mesmo por experiência própria, né? Com 5 dias eu estava viajando a trabalho. Então é uma cirurgia muito tranquila, muito diferente de outras, da própria laqueadura mesmo, né? Certo. E qual seria a sua mensagem final para o nosso telespectador hoje, doutor, relacionada então à saúde do homem? A saúde do homem, ela deve ser explorada de forma mais intensa, né? Tanto pelas mídias, pelas pessoas, né? Como eu costumo dizer, a gente deve procurar saúde, deve procurar qualidade de vida. Então existem diversos tratamentos para melhorar, né, a satisfação do homem, melhorar o desempenho, melhorar a saúde global, né, pensando em atividades rotineiras mesmo, né? Muitas vezes o indivíduo ele está com um déficit hormonal, ele não consegue trabalhar direito, não dorme direito. Então nós devemos pensar em saúde, né? Esse é o principal ponto, né? Devemos deixar de procurar somente doença, né? Então é importante essa visita anual com o médico, tentar sempre melhorar a nossa qualidade de vida. Doutor, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez, viu? A gente vai deixar aqui também o seu contato, a sua rede social, para quem quiser te buscar e saber mais informações, tá certo? Obrigada pela sua participação. E agradecer também a Celibras por estar mais uma vez conosco, nos ajudando a levar este tema a todos os públicos, para a conscientização dos homens, para falar e promover saúde, tá bom? A gente encerra por aqui. Sábado que vem nós estamos de volta. Então, a você de casa, um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Aproveite. Tchau, gente.